Olá, turma, eu sou o professor Ricardo Tomé e você está no espaço Geografia Guiada, o seu resumo de geografia. E no resumo de hoje, concluindo a nossa sequência, falamos da primeira, da segunda e agora vai ser da terceira Revolução Industrial, seus principais aspectos e consequências e impactos sociais. Então me acompanhe na sala de aula? Então, como eu havia dito, a segunda Revolução Industrial já foi um avanço enorme nos sistemas de comunicações e medicamentos. E a terceira Revolução Industrial começou em meados do século XX, passando pela época da corrida espacial e da Guerra Fria, que abrange o período de 1950 e permanece até hoje. Foi nesse momento que ocorreu um grande avanço na ciência, da tecnologia e da informática, com o surgimento de computadores, criação de internet, dos softwares e dos dispositivos móveis, da robótica e da eletrônica também. Então é importante que, enquanto na segunda Revolução Industrial a ideia da transição, sobretudo em questão de comunicação, se expandiu enormemente, na terceira Revolução Industrial temos uma ideia de uma revolução muito mais focada no informacional, na estocagem de informação. E, sobretudo, também na sofisticação robótica. E não tem como dissociar a informação de internet hoje em dia, tem? Pois então, a velocidade de informação não só ultrapassou os limites da época da Segunda Revolução Industrial, lá no início do século XIX, como também a transmissão ganhou um caráter instantâneo e muito mais descentralizado. Vale lembrar que, assim como houve avanços tecnológicos no campo da medicina, na terceira Revolução Industrial isso ganha um outro caráter, ganhando também um aspecto biomédico. Isso também avança na terceira Revolução Industrial. A biomedicina é muito explorada aqui. E claro, a produção de medicamentos em massa aqui ganha também uma outra escala, muito maior. E voltando para as notas, embora o uso de outras fontes de energia já tinha evoluído anteriormente, nesse momento surge a energia atômica como uso de elementos radioativos, especialmente o urânio. Lembrando que a energia radioativa extraída do urânio, a fissão de urânio, aqui ela é explorada, hoje em dia muito conhecida nas potências como Estados Unidos e Japão, aqui com o avanço tecnológico que permitiu a contenção dessa energia, que num contexto de mau uso pode gerar grandes desastres ambientais, que o avanço tecnológico permite que o ser humano domine esse tipo de produção de energia. Isso não significa um rompimento com o modelo de energia produzido pelo petróleo. Até hoje é muito utilizado, mas o urânio começa a ganhar espaço, não só porque o petróleo se tornou um produto muito escasso e disputado no mercado internacional, como também a ideia de um mercado independente dos países faz com que é muito bem visto a diversificação da fonte de energia, e o urânio é uma delas. Então, voltando às notas, nos avanços da metalurgia, as descobertas químicas foram essenciais para o seu progresso. Hoje, o surgimento de novas ligas metálicas que proporcionaram o avanço dos meios de transporte com a construção de naves espaciais e aeronaves. Na segunda Revolução Industrial, apesar do avanço da aerotecnologia, na terceira Revolução Industrial isso ganha um caráter muito mais comercial. Mas então, Ricardo, será que mudou a lógica fabril desde a segunda Revolução Industrial? A ideia de insalubridade, de disputa entre camadas sociais distintas, daqueles que detêm os meios de produção e os empregados, o operariado? Com o avanço da tecnologia e do mundo globalizado, que nós vamos ver em outra aula sobre globalização, foi também desenvolvido não só acordos nacionais, como internacionais de manutenção de um ambiente de trabalho muito mais salubre. Pressões internacionais de países e órgãos sobre as nações fizeram com que o aceleramento do surgimento de leis trabalhistas de proteção do trabalho foram implementadas no meio de produção e nas fábricas. Isso leva em conta a diminuição do tempo de horas trabalhadas, a proibição do trabalho infantil. É importante lembrar que a ideia de infância, de proteção à infância, durante a segunda Revolução Industrial ainda era muito frágil. E só na terceira que isso ganha um caráter muito mais atencioso, um olhar à ideia de proteção contra o trabalho precoce. Todos esses fatores foram essenciais para a modernização das indústrias e até os dias de hoje continuam marcando os avanços de tecnologias de informação, bem como da globalização do mundo. Esse é um ponto final da nossa nota e também do nosso resumo. E para exemplificar, temos então uma pequena imagem que resume um pouco dos avanços tecnológicos que foram citados aqui. A robotização, o avanço expansivo da indústria química e também da de medicamentos, o ambiente muito mais mecanizado e robotizado justamente
É um processo que veio se gradualmente crescendo, que é o processo da transformação da mão de obra manufaturada e humana para um maquinário e agora robótico. Claro que há muitas críticas a esse tipo de transformação, não é? Afinal, com a necessidade de uma mão de obra muito mais especializada, muitos dos trabalhadores precisam se educar cada vez mais num tempo muito mais acelerado para poder ser absorvido por esse novo mercado. E nesse meio tempo, muitos ficam pelo caminho. E aí, gostou do nosso resumo de hoje? Te ajudou a lembrar sobre a terceira revolução industrial? Então não deixa de curtir o vídeo para apoiar o projeto, se inscreva no canal para as futuras aulas e nos vemos na próxima. Meu nome é Ricardo Tomé, falando da Geografia Guiada. Até a próxima.